Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 19, publicado em 18 de maio de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio-diretor da Chestnut Paz Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso episódio de hoje segue a série que estamos fazendo no segundo trimestre de 2023 sobre os 9 tipos em evolução, nos quais eu entrevisto uma pessoa de cada tipo, desde o episódio de número 13, para que você possa ver como é ser desse tipo, mas principalmente como é fazer o trabalho interior sendo esse tipo. O que funciona, o que não funciona, o que é difícil no processo de desenvolvimento, o que acontece com a pessoa depois, como é o antes e depois e mais. E hoje nós vamos falar sobre um tipo que gera muita curiosidade nas pessoas, porque é um tipo que não fala muito de si, muito naturalmente. E muita gente nos pede, eu tenho um marido, uma esposa, um parceiro, parceira desse tipo do Enneagrama, e eu quero muito saber disso. E também tem muitas pessoas desse tipo que nos ouvem em podcast, às vezes até mais do que em cursos, porque é conveniente para esse perfil poder simplesmente nos ouvir um pouquinho à distância, aprender conteúdo. Acho que vocês já sabem de quem eu estou falando. Estou falando do queridíssimo tipo 5. Eu não vou falar que é o melhor do Enneagrama aqui, como eu brinco às vezes, porque eu também sou 5, né? Mas certamente seria brincadeira, porque não existe tipo melhor ou pior do que o outro no Enneagrama. E eu vou ter um enorme prazer hoje de entrevistar uma amiga, uma super profissional, que eu chamo agora em vídeo, caso você esteja vendo no YouTube, que é a Úrsula Skripkuna. A Úrsula é uma pessoa que trabalha com coisas como Enneagrama, que trabalha como psicoterapeuta e com muitas outras técnicas que são super eficazes, né, do ponto de vista do autodesenvolvimento. E olha que curioso, eu pedi para cada pessoa que eu estou entrevistando uma descrição para eu falar sobre cada uma delas no início do episódio. E a Úrsula, claro que me enviou, mas ela enviou a descrição mais curtinha de todas. Por que será, né? Então eu vou ler o que ela me escreveu. Sou Úrsula, moro no interior de São Paulo, fiz pós em psicossomática e psicologia junguiana e nos últimos 38 anos tenho me dedicado a assuntos sobre espiritualidade. Ponto. Eu quero dizer que a Úrsula tem infinitas coisas além dessa. É uma pessoa muito intuitiva, ajuda as pessoas de muitas maneiras, às vezes até sem elas saberem, e é uma profissional muito capacitada para atender individualmente. Inclusive, na descrição deste episódio, por escrito, vocês podem encontrar os dados de contato da Úrsula, caso desejem falar com ela depois daqui. Afinal de contas, como tipo 5, ela é extremamente capaz, né, dona Úrsula? Tudo bem? Tudo bem, e você, Tudo Urânio? ótimo. Tá falando de São José dos Campos? Isso, tô aqui em São José dos Tá no seu Campos. consultório ou na sua casa? Não, tô no meu consultório Que agora. bacana. Úrsula, muitíssimo obrigado por dizer sim a essa pergunta aí, que no fundo tem a ver com você se revelar um pouco, se abrir, que nunca é a coisa mais fácil do mundo para a personalidade dos tipos 5. Mas eu sei que você já tem muitos pontos de crescimento e hoje isso não é difícil como foi um dia, certo? É verdade. Antes já foi bem mais E difícil. a Úrsula é uma 5 autopreservação no Enneagrama, né? O que torna talvez isso até um pouquinho mais difícil, embora para todos os 5 seja difícil. Então, como eu tenho feito nestas entrevistas, Úrsula, eu vou começar fazendo uma pergunta sobre a sua caminhada de desenvolvimento. Quais foram os principais aspectos do tipo 5 que foram mais difíceis para você superar?
Eu acho que para mim pegou muito a coisa assim da invasão, né? Do quanto eu me sentia invadida em diversas circunstâncias, né? Sempre precisando de espaço, achando que o espaço que eu tinha nunca era suficiente, né? E hoje reconhecendo que era o tanto de limite realmente que eu sentia que eu precisava colocar para me manter, para manter o distanciamento, né, meu com relação às outras pessoas. E é engraçado que quando eu penso nessa coisa de espaço aqui, de invasão, né, me vem uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas é muito comum hoje em dia a gente ter gato, cachorro, tal, né? Mas eu lembro que quando eu era mais nova, né? O meu animalzinho de estimação era o Tatu Bolinha. Me veio isso agora, era o Tatu Bolinha, porque eu achava muito interessante a dinâmica dele, né? Do quanto muitas vezes você ia lá, dava um cutucãozinho nele, mexia nele, ele já se fechava para Para quem proteger, está nos né? E eu sempre ouvindo de falava, Portugal e de outros países de língua portuguesa, caso não saiba o que é o tatu-bolinha, é um bichinho bem pequenininho, pretinho, e que na hora que você chega perto, ele se enrola todo e você não vê por dentro, não é isso? Você sabe que eu isso, também era meu tinha. animalzinho de estimação. Desculpa que eu interrompi aqui sem querer. Eu também tinha uma fascinação pelos tatus bolas. Eu ficava procurando no jardim da minha casa, eu ficava fascinado. Por que será, né? Mas continua, me diga aí, ele era teu, mais do que fascinação, era teu animalzinho de estimação? Era meu animal de estimação, porque eu vivia procurando eles, vivia perseguindo eles para ver onde que eles estavam, porque realmente eu tinha um fascínio de observar ele, de ver qual que era a reação dele, né, qual o movimento nosso para que, né, aquele procedimento de fechamento dele, aquele processo de fechamento dele acontecesse. Eu achava aquilo maravilhoso, achava Agora, maravilhoso. sacanagem, viu, dona Úrsula? Porque o 5 autopreservação não quer ser incomodado, invadido. Você tava lá invadindo o espaço do pobre Tatu Bola, é isso? Mas eu mais observava, eu queria Ah, saber qual que era a reação dele, qual que era o movimento, qual é a necessidade dele de fazer aquele movimento para se sentir sim. protegido, né? Então via um pouco dessa observação e ao mesmo tempo eu fazia uma análise, né, do meu movimento, Ah, do porquê de muitas vezes, né, eu precisar também fazer uma espécie de fechamento, né? E eu me comparava um pouco com a reação dele, é. né, para ver como que eu me sentia também Fantástico, né? Um diante disso. espelhamento aí. E o que eu falei, Era e bem o que eu isso. falei realmente não faz sentido, eu estava brincando, porque ao se aproximar de outros, quaisquer, ele é muito delicado, tenta não invadir o espaço do Sim. outro, tanto quanto ele não gosta, em geral, de ter o próprio espaço invadido. É. Uhum. E Mas é E o que interessante. mais que você acha que foi difícil trabalhar ao longo da tua caminhada de aspectos do 5? Foi difícil, mas conseguiu, assim, uma coisa de que demorou. Eu acho que demorou um pouco essa coisa do movimento de ir para fora, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo sem ter uma foto no WhatsApp, né? Isso não faz muito tempo que eu coloquei uma foto minha, eu colocava paisagem, eu colocava outras coisas, porque esse lance de sair para fora para mim era um pouco complexo, né? Eu sempre fui muito a favor dessa introversão, né? Realmente de ficar para dentro, tudo como uma forma de me Uhum. proteger, né? De não ter muito contato com o mundo externo, digamos assim, né? De não ser pego em algum momento numa coisa que eu não estava esperando, né? Essa coisa da surpresa, né? A gente não curte muito, né? Eu não curtia muito isso, então, mas eu vejo assim muitos movimentos, muitos processos de se proteger emocionalmente Então não mesmo, é né? só o espaço, é por proteger o coração, proteger as emoções. Eu acho que conforme você vai tendo a consciência, você vai entendendo o movimento, porque primeiro é espaço, porque você sente que você não tem energia para a demanda externa, né? Então você precisa ali se resguardar, porque será que eu vou ter para o próximo passo? Será que eu vou ter para a próxima Sim. coisa? Né? Então eu acho que você fica muito nesse patamar, digamos assim, Uhum. né? Porque você acha que você não vai ter.
essa abundância, que você não vai ter isso, né? Até para você, porque você acha que vai faltar até para você, Uhum. né? E aí depois você começa a pensar assim no emocional, né? Eu acho que daí um pouco mais para frente até, porque no começo você não tem essa percepção. Eu acho que depois, conforme você vai trilhando o caminho da sua jornada, aí você vai entendendo também quantos movimentos você fez para não ter a conexão emocional, Sim. né? Porque isso é fragilidade e não é mental, né? Então, como assim, né? Como que a minha mente entende esse lado emocional, né? Essa minha conexão com pessoas, com o mundo Aham. externo, E né? aí vem um Então, viés é uma coisa. nosso, né, que é como tipos mentais, a gente tenta interpretar as emoções ao invés de senti-las diretamente, né, e colocando a cabeça na frente, né, o que é o centro de inteligência dominante nessa, como você está nos explicando. E isso tem mudado, né, para você. Bastante. E como é para um 5 abrir o coração e sentir as emoções diretamente? É assim, eu acho que no começo foi bem difícil, né? Mas eu acho que a grande maestria, digamos assim, né, é você entrar em contato com a emoção e não vir para trás, é ir para Uhum. frente, né? Então respira, olha para isso, observa, sente como que isso está processando em você e vamos em frente, né? E assim é um passo de cada vez, né? Mas eu acho que é um processo extremamente necessário que no começo é dolorido, é incômodo, eu acho que mostra muito uma fragilidade para a gente como tipo 5 e a gente não gosta, né, de se sentir frágil, porque a gente tem a ciência, a gente tem a técnica, a gente tem a explicação, Uhum. né? Que isso é uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim também para, tipo, sabe, eu não ficar lendo 7 livros, né, na semana, Uhum. então, né, ir fazendo um processo mesmo de passo a passo aí, Sim. né? Mas eu acho que essa coisa do emocional, eu acho que é uma coisa que pega bastante, porque a gente não quer sentir, Uhum. Medo né? do A gente tem sentir, bastante né, a gente dificuldade. descreve os 5 e num episódio anterior aqui nosso, a gente descreveu os mecanismos de defesa e o dos 5 principal é o isolamento, que tecnicamente, como você sabe, aí como psicoterapeuta, é isolar o coração da cabeça. Então eu fujo do coração para a cabeça, porque é mais fácil, né. É, porque realmente pra gente muito mental, né? Você fica procurando a lógica do sentimento, né? Então, tipo, nossa, mas por que dessa dor, né? Então você vai tudo racionalizando, racionalizando e não é por aí, né? Então, eu acho que no começo é bastante complexo, mas é se permitindo e indo, se permitindo e indo, né? E eu acho que a gente vai vendo os progressos até quando alguém fala, nossa, tipo 5 é assim, faz parte da jornada. A gente Uhum. vai aprendendo, e o lance é não ir para trás, é não voltar para trás. Vamos indo passo a passo. Dói, é difícil, mas totalmente possível. É, a gente aqui, né, se você é 5 e está nos ouvindo, tá ouvindo uma pessoa que tem feito trabalho interior há muito tempo. E o trabalho interior para chegar em pontos bem significativos é assim. Ele leva tempo, mas a jornada vale a pena demais, né? E, Úrsula, o que eu acho que eu estou ouvindo de você é que primeiro você teve que ter consciência do padrão, né? Até uma consciência mais mental, cognitiva do que estava acontecendo. Aí começou a se auto-observar, vendo o que você pensava, os sentimentos, por exemplo. Aí você começou a respirar, né, quando vinha o sentimento, e aí teve a coragem, assim, a força de vontade, a insistência de tentar ficar nas emoções, aí abriu o coração. Então, o que mais que foi difícil nesse processo, ou o que mais que aconteceu? Eu acho que assim, eu acho que essa parte das emoções, né? Eu acho que ela acabou me dando oportunidade, né, de perceber outras coisas que estavam acontecendo e um pouco assim, tudo eu ia olhando as coisas que iam acontecendo e pensando assim, né? Onde, como e por quê, né? Então, de que forma isso me afeta, por quê, qual os padrões que eu preciso mudar, né?
Eu tive muita dificuldade de me identificar como tipo 5 no começo, por causa da avareza, do apego, né? Então você acha que você não é tão apegada assim, né? A palavra avareza mexia bastante comigo, né? Porque eu falava, como assim, né? Como assim? E aí depois, não, você vai refletindo, você vai. Eu acho assim, você vai ampliando os horizontes, que eu acho que é importante você aprender a olhar em várias direções, né? Porque às vezes uma coisa que você acha que não está te pegando, ela pode não te pegar num ponto, mas pode te pegar no outro. Então eu acho que essa coisa de você ampliar o olhar, de se acolher, né, de tentar realmente olhar e entender qual o impacto daquilo para você, eu acho que te ajuda muito no próximo passo. Porque parece que cada passo que você dá, você está mais forte, né? O seu campo de visão vai aumentando, vai ampliando, e aí eu acho que isso te dá muita força para seguir em Hum, frente, né? E eu entendo assim também que olhar para todas essas coisas, analisar um pouco a minha parte psicológica, como eu sempre olhei muito para a parte espiritual, né? Então, o equilíbrio dessa parte psicológica com a parte espiritual, eu vi o quanto me deu base para ir mais uhum, longe, né? Entendendo, assim, acho que fortalecendo os meus pilares e falar, não, para eu conseguir dar um passo a mais nessa coisa de espiritualidade, trabalhar minha frequência, trabalhar minha energia. Então, eu preciso também fortalecer, né, o meu trabalho interior, fortalecer essa minha parte psicológica, no meu relacionamento com as coisas, com as pessoas, com as energias, com as situações. Né? Então, eu ia fazendo muito esse trabalho que no começo era muito mental, né? Era muito mental, muito sim. mental. Né? E muitas vezes percebendo realmente o quanto a minha mente não desligava, né? Fala um pouquinho Então, disso. assim, o quanto. Porque às vezes eu percebia que não é que eu não tinha energia, né? Na verdade, eu perceber o quanto os meus pensamentos me causavam a Uhum, exaustão, né? Porque eu não queria, não conseguia parar de pensar, né? uhum. Então, você fica pensando em cima de uma coisa, você pensa outra, você pensa outra, você pensa outra, Inclusive de e na madrugada, né? verdade era aquilo. Inclusive de Oi? madrugada, no seu caso e de muitos simples. Sim. Muitas noites em claro, né, tentando entender por que que eu não conseguia Uhum, dormir, né, por que que eu não conseguia me desligar, me desconectar, né, e conseguindo perceber o quanto realmente a minha mente estava ali trabalhando, trabalhando, sem descanso, né, me consumindo de uma forma que me fazia achar que eu não tinha energia para uma série de uhum, coisas, né? sim. E aí isso me fazia não querer sair para fora, recuar, não vou dar conta de tudo que está vindo, né? Tem muita coisa vindo e daí não vai dar porque eu não vou ter energia, né? Então entender esse movimento da mente, né? E entendendo que às vezes até assim eu começava a esquecer um pouco algumas coisas, ficar um pouco distraída e aí conseguindo perceber que na verdade minha mente estava entrando num processo de lentidão para me ajudar nesse processo de entender a enxurrada de pensamentos que eu tinha, né? E que eu precisava acolher isso também, acalentar isso Uhum. e, e ver o quanto eu precisava virar uma chave aí É, importante para seguir em sim, as frente. pessoas todas acham que pensam demais, que a mente é tagarela, que não para, mas é uma questão de quanto isso é mais para os tipos mentais e é muito para os cinco, né? Então é demais, demais, vai para um outro nível. E você sabe, Úrsula, que no meu caso, isso de dormir, eu que sempre também tive problemas de sono, eu notei que tinha um apego meu para conseguir, para ficar acordado no momento em que todo mundo está dormindo, porque aí as pessoas não vão me incomodar, vou ter meu espaço, parará, né? Inclusive, eu notava, né, que ainda noto um pouco que quando minha esposa acorda, eu tenho um impulso de fingir que eu estou dormindo, né? Para não conversar muito, porque eu estou no meu processo individual. E a Julieta aqui, não sei se ela vai estar ouvindo, né? Problema aqui, mas é isso aí, viu? Eu tenho que abrir o jogo com vocês aqui, eu também. Isso é verdade, porque a gente faz esse movimento, porque assim é o silêncio da noite, né? Então parece que realmente você fica com vontade de ficar acordado e até porque assim você não tem tempo, né? Então
você quer ler mais, você quer estudar mais, você quer fazer outras coisas e tudo na quietude, naquilo parece que traz uma paz interior. Então, realmente, eu acho que essa coisa do ficar é uma estratégia do 5. E além disso, eu percebo que muitos cinco, inclusive este que vos fala, tem uma sensibilidade extrema a coisas como ruído, barulho, luz, né? É uma coisa muito frequente para os cinco. Então, tem uma sensibilidade que as pessoas nem sempre conhecem dos cinco, porque pode passar a impressão de frieza, né? Mas tem uma sensibilidade extrema lá dentro. É que parece que o barulho pra gente ele é mais alto, né? Parece que você está em outros Uhum. decibéis, né? É. Realmente o barulho pra gente é bem alto. E a coisa de estar com pessoas, como era antes e como é hoje? Inclusive o lado social, porque é Hoje, o teu instinto social é reprimido, né? O que que mudou? isso. Hoje é até interessante, né? Porque às vezes eu falo assim, nossa, gente, parece que eu nem me reconheço mais, né? Porque, assim, a vontade realmente que eu sinto de estar interagindo mais com as pessoas, de entender o quanto isso é importante. Eu acho de pensar até na troca, assim, eu penso nisso, como tem uma troca e como é importante, né? Assim, para mim antes não fazia falta, se eu ficava o dia inteiro sozinha, estava tudo Uhum. bem, né? Assim, eu não fazia a menor questão, né? Hoje não, hoje, tipo, nossa, acho que se eu não receber nenhuma mensagem de WhatsApp no dia, claro que isso não acontece, mas assim, eu acho que seria difícil para mim, porque hoje eu sinto uma necessidade realmente muito grande de estar com as pessoas, de estar conversando, tanto que hoje eu falo muito mais do que eu falaria antigamente, né? Ah, Antes teria que ficar me sim, perguntando para eu responder, né? E hoje não, hoje eu sinto que tem mais fluidez, eu sinto que tipo assim, o meu campo de comunicação, digamos assim, mudou, né? Então, hoje, estar com as pessoas é muito importante para mim. sim. E então É muito. comunicação melhorou muito, você está um pouco mais, Sim. não só com cada pessoa, mas com pessoas, né? O que para você, pelo social reprimido, era um Sim. pouco mais difícil. E eu não sei se... É, Sim, porque, fala, por favor. porque antes eu brincava, que eu falava para mim que 10 pessoas reunidas para mim era multidão, né? É, E hoje é uma coisa que não me incomoda sim. Para mais. mim, como social dominante, assim, com isso nunca foi um problema, mas eu tinha que ter a hora que eu definia que eu ia sair de cena e ia para casa, né? E por aí vai. Enfim, agora, Úrsula, você falando isso, eu queria tocar num ponto aqui que me vem. No meu processo, eu descobri lá atrás uma coisa que foi muito surpreendente na época para mim. Eu descobri o quanto eu, pelo menos, estes cinco, era carente, né? A gente acha que não precisa de nada, mas é uma defesa, né? Essa coisa de achar que não precisa, a gente reprime até as próprias necessidades um pouco para poder passar sem. Você nota isso em você ou é diferente? Noto. Eu noto sim. Eu noto sim, e eu levo isso um pouco para o lado da conexão, né? Eu acho que a gente tem essa carência sim, que a gente não demonstra, que a gente não fala, né? Eu, principalmente, que tenho muita dificuldade de pedir ajuda, digamos assim, né? Vivi muito esse processo de não pedir ajuda, né? E na verdade eu acho que isso está um pouco conectado também com a coisa de não se sentir Uhum. vulnerável, né? De não me mostrar fragilizada, né? E acho que isso também está um pouco conectado com a carência, Uhum. né? Porque muitas vezes, como a gente tem essa coisa de conexão e desconexão, então não vou me conectar para não me desconectar, né? Então a gente faz de conta que a gente não precisa, né? Que a gente não tem carência, que a gente não tem uma série de outras coisas nesse sentido, mas que na verdade a gente tem, mas que a gente oculta, Sim. né? Pura proteção. Bacana o que você está nos explicando. E também uma outra coisa que eu queria checar com você, eu noto, né, que principalmente de uns tempos para cá, é muito difícil eu ver a pessoa indo para longe quando ela está perto. A coisa da desconexão é muito dolorosa. Que antes, assim, não sentia, era só a coisa de precisar estar sozinho.
Mas hoje tem a coisa de assim, nossa, não sai daqui agora que, né, eu preciso de você. E tem, eu noto comigo, no meu caso, até isso físico, uma coisa assim, é mesmo deitado na cama, minha esposa já dormiu, por exemplo, eu tô acordado, eu preciso continuar tocando nela, e se ela vira assim, eu não posso deixar, sabe? Uma coisa assim, de uma necessidade que a pessoa não vá para longe. Ou seja, paradoxalmente, a desconexão fica muito difícil para o 5. Mas você sente isso também ou não? Ah, eu sinto sim, Urânio. É que na verdade a gente fala que a gente quer se desconectar, mas a gente não quer, né? E para mim também, eu fiz um movimento de observar um pouco, sabe, do quanto realmente as pessoas estavam se desconectando de Uhum, mim, ou na verdade o quanto eu estava fazendo um movimento de uhum, retirada, né? E eu percebi que eu fazia muito isso. Então, assim, então antes que o outro se uhum, desconecte, eu me desconecto primeiro, uhum, né? E eu me peguei muitas vezes em alguns movimentos que depois eu, opa, né? Porque observação me ajudava muito e às vezes eu me via fazendo algumas coisas justamente para quebrar o uhum, vínculo. E eu percebia que esse movimento também tinha uma grande participação minha, uhum, né? Acho que pelo medo que eu tinha, né? Porque a gente também esconde o medo, né? A gente faz de conta que a gente não tem, né? Mas eu acho que muitas vezes eu fazia alguns movimentos para a pessoa ficar chateada comigo mesmo, sabe? Porque daí falar, tá vendo? Foi a pessoa que desconectou de mim e não eu que me desconectei com ela quando eu percebia que a conexão ficava uhum. forte, né? Então eu percebi muito esse movimento da E a minha gente pode parte. ser muito E duro, né, com observando. o outro às vezes, e Sim, crítico, sem que o outro sim. perceba até às vezes, né? Porque a gente vai um pouquinho para a frieza e a gente vai para o mental, Uhum. né? Não, eu fiz isso porque estava certo, né? Aham. E na verdade tem muitas outras coisas aí O que não envolvidas, né? deixa de ser um tipo de agressão passiva, né, como a gente Sim. fala. E o que que são, então, o que que é um resumo do seu antes e depois? Olha, é bem interessante, né, que você vai observando até um pouquinho as pessoas que estão à sua volta, né? E elas mesmo falam, nossa, né, isso tá diferente. E eu adoro ouvir, assim, quando alguém me fala assim, nossa, mas você nem tá parecendo tipo Aham. 5. Nossa, isso me faz tão bem, porque eu falo assim, gente, isso é um resultado de que eu tô me esforçando e que o trabalho tá sendo bacana, né? Porque eu vejo assim o quanto antes eu ia para trás, digamos assim, né? E eu vejo hoje o tanto de movimentos que eu faço para frente, mesmo que é difícil, eu acho que hoje não me bloqueia, eu falo, tá bom, é difícil, eu preciso de um tempinho mais, porque às vezes eu sinto que eu preciso isso para simular, para assimilar, né? Mas eu não vejo, tipo assim, é como se eu não voltasse para trás, sabe? Então eu dou uma paradinha, tipo, opa, tá tudo bem, Uhum. né? Tipo, acolho, absorvo, né? Observo, entendo o que aquilo está significando para mim, está representando para mim, e aí eu vou em frente. Né? Então eu sinto o quanto hoje, né, o impulso me leva mais para frente do que realmente já tá olhando para trás, Uhum. né? É como se o olhar para trás fossem experiências vividas, lições aprendidas e agora vamos em frente, né? Porque o que eu preciso conquistar está lá na frente e não lá atrás, Aham. né? Para não voltar nos processos e assim eu vejo progressos, né? Tipo foto no Facebook de hoje estar aqui falando, né? De estar dando palestras, de estar fazendo uma série de trabalhos que antes eu imaginava que seria impossível, né? Por tanto que eu era fechada, né? E eu sinto isso até na postura corporal, né? Porque antes eu chegava, era Uhum. fechada, né? Hoje não, hoje eu consigo, mesmo na expressão corporal, né? Eu também aprendi o quanto essa coisa do corpo, da presença, do aterramento, tudo isso foi importante para me ajudar um pouco nessa parte mais mental, né? O quanto isso me serviu realmente como um pilar importante. Uhum. E vamos em Entender que frente. não somos apenas uma cabeça ambulante, né. Agora você está falando outras coisas muito legais, que são técnicas aí, quem sabe você que é tipo 5 e está nos ouvindo agora, possa aprender um pouquinho disso, que é: "Opa, stop!
né? A técnica do stop, como dizia Gurdjieff. Deixa eu olhar bem aqui o que eu estou Uhum. fazendo, o que está acontecendo. E aí ter uma certa imposição de uma vontade nova que não é simplesmente a reação que vem do nosso padrão básico. E isso é muito bacana, né? Você desenvolveu essa competência. E uma outra coisa que eu estou ouvindo você falar, que eu achei bem bacana a gente trazer aqui para os nossos ouvintes, é que você, no primeiro momento, não se julga, aceita isso, vai com cuidado, até de um lado meio amistoso em relação ao padrão da personalidade. Porque se a gente vai muito ferozmente contra ele no início, ele reage e não deixa a gente mudar, né? Eu acho que isso foi muito importante no processo, né? Porque assim, eu acho que você tem que ter uma compreensão com você, porque senão eu acho que fica muito difícil você dar os próximos passos, né? Então, assim, realmente não se julgar, é assim, eu tenho uma lição a ser aprendida. Então, assim, o que que eu preciso aprender disso que está acontecendo comigo para que eu possa transmutar isso, né? E não realmente me julgar, tipo, ai, nossa, eu não sou capaz, ou nossa, olha só o que que eu estou fazendo, eu estou errando, né? Então é assim, muitas vezes para a gente acertar, a gente precisa ter a noção de uma coisa e outra, né? Até para você não ficar realmente voltando, né? Lição aprendida, missão cumprida, né? Sim. Então aprendeu a lição, vamos em frente. Então, essa parte do acolhimento, e realmente, assim, eu procurei fazer isso muito comigo, sabe? E fiz uma coisa assim, como, né, eu sempre tive muita ausência do corpo, pelo fato de ir muito para a cabeça, para mim parecia que o meu corpo muitas vezes não existia, né? Então, assim, eu sempre me acolhi muito e às vezes, sabe, tentar olhar para mim mesmo um pouco, né? Porque eu fiquei vendo quantas vezes você se olha no espelho, quantas vezes, né? Então, assim, isso para mim eram pequenas coisas que eu fui percebendo de movimentos que eu fazia e, tipo assim, observando, né? E aí é um pouquinho assim, eu observei muito, né? Observando como que as coisas aconteciam lá fora, reação das pessoas, observando uma série de coisas, né? E aí eu comecei a fazer um pouco também da autoobservação, né? Então a autoobservação me ajudou muito a não ter julgamento e falar, não, você tem um ponto aqui, né, que você precisa resolver isso, né, aceitar isso e vamos em frente, vamos indo. Então, assim, isso foram pequenos detalhezinhos, pequenas coisas, e eu realmente precisei, tipo assim, abolir muito o julgamento, né? Porque eu acho que eu era bastante dura Uhum. comigo, né? E se eu errar, tá tudo bem. Não importa que eu li trocentas coisas no livro, errou, tá tudo bem, tá Que tudo bem, bonito. É a né? E, aceitação, o papel da aceitação. O David Daniels, um dos meus queridos professores do passado, ele falava que a expansão de consciência nunca vai além da aceitação que a gente tem por nós. Embora lá no futuro, no caminho, num ponto mais avançado do caminho, a gente acabe precisando ser mais duro com a nossa personalidade. Mas tem uma grande diferença ser duro com a personalidade, que não é ser duro com a gente mesmo, né? Então, uhum. agora, Úrsula, tem alguma outra coisa que você daria de dica ou uma sugestão, conselho para o nosso ouvinte que também é tipo 5? Eu vejo assim, Urânio, eu acho que a parte psicológica realmente ela é bastante importante nesse processo todo. Quando eu falo isso, estou falando dos trabalhos interiores, né? Eu acho que a gente precisa entender o quanto isso é importante, porque a única pessoa que pode mudar você é você mesmo, Uhum, né? E é bem interessante porque eu vejo assim, quando você tem esse olhar, eu acho que você começa muitas vezes a perceber quantas oportunidades a vida te traz, né? E eu gosto muito da história do livro em branco, né? Da página em sim. branco, né? Que aí você consegue e através das suas escolhas e através de todo o trabalho que você vai fazendo, escrever novas histórias, novos passos, novos segmentos. E é legal que você tenha uma amplitude que isso te mostra o quão longe você pode chegar, Uhum. né? Então assim, não desista, né?
realmente se acolha bastante quantas vezes for necessário, porque o maior agente de mudança de você é você Que mesmo. bonito. Agradeço você compartilhar isso com nós do tipo 5. E aí eu queria explorar, já indo para a reta final da nossa entrevista, eu queria explorar com você um pouquinho mais do que eu tenho explorado com os outros entrevistados dos demais tipos, recomendações que você tenha para pessoas que convivem com 5. Porque as pessoas costumam dizer: "Ai, meu Deus, não sei o que fazer". É um dos tipos mais difíceis para as pessoas saberem como agir. Então eu queria que você desse algumas recomendações. O que que dá certo, o que que não dá certo quando a pessoa que convive com o 5 quer ajudá-lo no processo de desenvolvimento e também só no sentido de melhorar a relação. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência mesmo, né, como tipo 5. E assim, tem coisa que realmente teve que ser um passo de cada vez, né? Da convivência, do relacionamento, porque realmente eu sinto que muitas vezes, né, a gente como tipo 5 eu acho que a gente testa um pouco o outro, né? E às vezes a gente extrapola um pouco isso, né? Como a gente fica na mente, na mente, na mente, então sabe, eu acho que às vezes tem que chegar um pouco de mansinho, né? Tentando entender um pouco o que, que algumas coisas representam para a gente, principalmente para quem não estiver fazendo nenhum tipo de trabalho, né? Assim, então, às vezes alguns pedidos, algumas solicitações, fica difícil para a gente enxergar isso, né? Porque para a gente é o prático, né? É a praticidade. Então, de repente o outro quer um tempo, o outro precisa de alguma coisa e você está naquela coisa de se fechar, né? Então eu acho assim, muita conversa, né? Precisa dar um pouco de espaço para um tipo 5 e eu acho assim, até um tempo para ele às vezes até se desarmar um Uhum, pouco, né? Porque quando ele se desarma, eu acho que a coisa flui. E assim, acredite, uhum, né? Eu falo, quem convive com o tipo 5 acredite, porque eu acho que o tipo 5 ele tem muita coisa bacana para entregar, assim como outros vários tipo 5, né? Assim como vários outros tipos, não só o tipo 5. Então, assim, sabe, não desista, siga em frente, dê espaço, vai fazendo o melhor que você pode. É uma convivência totalmente possível. Às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas eu garanto que a gente tem muito amor dentro do nosso coração para dar. E em algum momento a gente vai querer compartilhar isso de todas as formas. bacana. Às vezes, em resposta a essa explicação que eu dou, muito similar, as pessoas perguntam, mas se eu deixar, vai ser anos de separação. Até porque a gente tem que reconhecer aqui que o nosso tempo é mais lento do que dos outros, né? Mas aí Sim. eu costumo responder assim, é verdade. Então, se você quiser dar um toque disso para o seu 5, chegue lá, dá o toque e saia, né? Não fica cobrando a resposta dele na hora. Ele vai ficar pensando sobre isso. Dá um tempo para ele processar o que você fala, né? Você também vê assim? A gente não consegue muito responder na hora, né? Até quando alguém pergunta alguma coisa, você fala, dá um tempinho que eu preciso pensar, né? Então eu acho que esse tempo é importante porque depois que a gente reflete, né? Eu acho que a nossa reação também é outra, Uhum. né? Então eu acho assim, persista, né? Dê o espaço que o tipo 5 precisa, mas insista também, porque eu acho que no final das contas vale a pena. E alguma outra dica para quem convive com 5? Ou algo Eu assim? hoje eu acho assim, eu consigo entender que realmente como a convivência com o 5 foi um desafio, né? E até para a gente também como tipo 5 quando está se relacionando com as outras pessoas, mas eu acho que no final dá tudo certo. Eu acho Uhum. que é realmente perseverar, é fazer aquilo que o outro sente que reverbera de uma forma positiva, que pode agregar na convivência, né, com o tipo 5. Eu acho que quando todo mundo está no mesmo caminho,
de trabalho interior, eu acho que já ajuda, mas mesmo quando um tá e o outro não tá, eu acho que tudo é possível, né? E a gente vai equilibrando a balança, mas às vezes a gente pega um pouco, vai largando um pouquinho, é, mas eu acho que é possível essa convivência de uma forma muito E bacana. entender que não é pessoal, né, Úrsula? Entender que também o Não, 5 ele precisa de espaço, mas não quer que a pessoa fuja, né? Que ela tenha paciência, que ela fique por ali, para ele ter a iniciativa, né, devagarzinho. Ler os sinais, inclusive, né, de que o 5 está te chamando é, para estar mais próximo, sem dizer isso, né? Muito bem. E tem é. alguma coisa que você não falou que você gostaria de acrescentar para a gente finalizar a entrevista, Úrsula? Eu acho que basicamente, eu acho que foi isso que a gente conversou, né? Trazendo um pouquinho de cada coisa. E só dizer que eu acho que vale muito a pena para nós, como tipo 5 realmente ter essa pegada do trabalho interior e seguir em frente e acreditar em nós, né? Que é possível, né? E ver também, para mim, assim, acho que o ponto mais importante de tudo isso ver o quanto é importante a gente olhar, né, para as nossas emoções e ver como isso processa na gente e poder acessar um pouquinho mais o coração superior, digamos assim, né? De uma outra forma de olhar mais para o nosso coração do espírito do que o nosso coração físico, porque aí eu acho que é bem interessante o que acontece com a gente, tipo 5. Muito obrigado, minha amiga. E a Úrsula faz trabalhos muito bonitos, individuais e coletivos, e ela atua também muito fortemente no apoio espiritual para as pessoas. Então, reforçando que seguem os dados de contato da Úrsula no descritivo deste episódio. Obrigado, viu, Úrsula? Obrigada a você, Urane. Obrigada. Obrigado também a você que tem nos prestigiado no podcast Mundo Eneagrama. E um obrigado ainda mais especial a nossos alunos, né, nos cursos da CPI, aos membros da CPI Online, que é a nossa plataforma com conteúdos, com muitas coisas além do que falamos aqui no podcast, centenas de vídeos. O Mundo Eneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade com um Eneagrama que não seja apenas superficial. Assine o Mundo Eneagrama na Apple Podcasts, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Eneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. E se você estiver satisfeito com os episódios que tem ouvido aqui, agradecemos se você puder fazer uma avaliação positiva nossa. E você pode, se desejar, ver ou rever os episódios no YouTube, aí com vídeo, no nosso canal, que é o @CPEnneagrambr. Tudo junto. E o Enneagram, mais uma vez, 2 N's e sem o A no final. Não é Enneagrama, é Enneagram. E visite-nos no nosso site cpenneagram.com.br e nesse mesmo endereço, se você acrescentar /WhatsApp, você pode solicitar seu ingresso no nosso grupo de WhatsApp, onde acontecem muitas trocas interessantes. Envie-nos um e-mail com opiniões, sugestões e perguntas. E o nosso e-mail para isso é o oi@cpenneagram.com. Por fim, eu quero recordar que o nosso livro, um guia prático do Eneagrama, meu e da Bee Chestnut, está disponível nas melhores livrarias e também online, para quem quiser comprar online, e a gente tem recebido bons feedbacks em relação a isso. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Eneagrama.